Bom dia, gente, bom dia, amigos, bom dia, queridos do Senhor. Quero glorificar a Deus mais uma vez pela alegria, pelo privilégio de poder regressar ao nosso canal do YouTube. E nesta oportunidade, eu quero falar continuar falando sobre uma mensagem que nós já havíamos falado na semana passada, com o tema "Para que estou nessa terra?". Eu recebi algumas mensagens concernentes a esse tema, concernente a essa mensagem que foi postada na internet, no nosso canal do YouTube. Inclusive eu recebi uma mensagem de um pastor, um irmãozão, querido irmão, e ele me passou a seguinte mensagem, como outras pessoas também deixaram suas mensagens, e até por isso que eu quero aqui voltar a concretizar ou dar continuidade a esse processo nessa mensagem. Ele disse assim: pastor, eu assisti o vídeo da última mensagem, achei muito lindo, muito forte, muito edificante e fui muito alimentado por esta palavra nesta manhã. Mas fica aí uma pergunta. Como ele fez essa pergunta, outras perguntas também surgiram a esse respeito. E a pergunta desse pastor, desse amigo é: será que algum dia eu vou ou nós iremos entender o propósito e o projeto de Deus na minha vida? Deus abençoe sempre. Um abraço, pastor. Um abraço, meu querido amigo, meu irmão. Bem, na última mensagem desta série, "Para que estou nessa terra?", nós tiramos alguns pontos de alguma interpretação ou de várias interpretações de um livro escrito pelo pastor Rick Warren, e com base naquele livro, com base na palavra de Deus, fomos discorrendo a esse assunto, o que tem trazido edificação para várias pessoas. E na última mensagem, ou no último vídeo que nós gravamos, nós encerramos falando sobre o propósito. A mensagem é: para que estou nessa terra? Consequentemente, nós estamos falando sobre propósito. Ou seja, qual o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus? O meu conselho é que você, se puder, quando acessar o nosso canal no YouTube, assista sempre os vídeos anteriores antes de assistir o vídeo corrente, para que você esteja atualizado com as mensagens, visto que o nosso tempo é limitado no nosso canal, e aí te ajudará a compreensão, porque todas as mensagens elas são fracionadas, tá? Então, no vídeo passado desta série, nós encerramos falando sobre o propósito de Deus, e é isso que nós queremos dar continuidade hoje. Primeiro, vamos usar alguns versículos, e nós sempre, na maioria das vezes, usamos a palavra de Deus para nos respaldar. E até porque esses versículos que eu quero compartilhar com vocês, eles vão falar por si próprios muito detalhadamente, de forma muito explícita e muito contundente a respeito do propósito. Então vamos lá. O primeiro versículo, ou o primeiro texto para essa passagem, para este tema, é Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu, o Senhor, sou o que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Provérbios capítulo 16, verso 4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o castigo, para o dia do castigo. Vou repetir. Provérbios 16, 4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Nesse versículo de Provérbios, eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, voltasse-se para ele um pouco mais, porque uma ideia nova, talvez eu diria uma doutrina nova, uma concepção nova, uma ideologia nova a respeito do Evangelho, que ninguém... Eu vejo muito isso, e eu digo isso com pesar no meu coração,
porque eu ouço isso da boca de pastores. Queira você acreditar ou não, existem alguns pastores que acreditam nisso, nessa nova ideologia, dizendo que ninguém vai se perder e todos se salvarão. Automaticamente, ou obviamente, eu não vou entrar na questão da teologia sistemática para dar-lhe, então, a base ou a orientação a respeito da ideia desses indivíduos. Mas existe por aí uma forte ideia de que ninguém vai se perder e todos se salvarão. Está aí no texto que nós lemos de Provérbios, capítulo 16, verso 4, leia na sua Bíblia. Dentre outros versículos, que diz que se não formos alcançados pela graça infinita, maravilhosa graça e de graça, pelo sacrifício salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é necessário, após isto, após recebermos este dom de Deus, manter, relacionar-se, ter uma vida de comunhão com Deus, para que então possamos desfrutar das bênçãos do Senhor e que a palavra de Deus se cumpra em nós. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, exclusividade de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obviamente, entendemos à luz da Bíblia, de forma hermenêutica e até mesmo exegética, que esse texto se refere a Israel, né? É uma nação escolhida, um povo escolhido. Deus poderia ter escolhido entre tantas nações, tantos povos naquela época, escolhe os hebreus como seu povo. Isso é uma vontade de Deus. Não me pergunte, eu acredito que não existe nenhum teólogo que vai ali explicar por que Deus escolheu Israel. Mas enfim, o ponto é que porque somos enxertados nesta videira verdadeira que é Cristo, e fomos escolhidos também por Deus, aceitos de forma adotiva, por adoção, esse texto também se revela a nós, esse texto também se pratica a nós. Salmo 138, verso 8 diz que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas para ele e por ele foram criadas todas as coisas. Isaías capítulo 5 diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E temos aqui mais uma dezena de versículos, mas deixa eu terminar com Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eclesiastes 3, 11 diz o seguinte: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Novamente, sendo assim, ele não consegue entender inteiramente, completamente, na íntegra, o desejo e a vontade de Deus. Existem pelo menos 3 coisas que eu poderia falar com você hoje, e dessas 3 coisas
falaríamos mais uns 10, 15, 20 minutos. Mas deixa eu tentar correr por causa do nosso tempo no canal do YouTube. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da vontade de Deus. Para você que me perguntou, para você que às vezes se perguntou e não diretamente veio a mim ou me mandou uma mensagem, mas enfim, está na sua mente essa indagação. O que é a vontade de Deus? Para que a vontade de Deus? Precisamos entender o que é a vontade ou o propósito de Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que a vontade de Deus está acima de tudo. Eu disse num outro vídeo que muitas pessoas usam um jargão dizendo que o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. É verdade? Você já ouviu esse jargão, essa expressão? O melhor lugar, meu irmão, é estar no centro da vontade de Deus. Eu acredito. O melhor lugar, não sei se é o lugar mais seguro, mas o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Só que o detalhe, estar no centro da vontade de Deus é estar sujeito, não parcialmente, mas inteira e completamente à disposição da vontade dele. E aí a minha pergunta para você que me faz a pergunta: você está disposto a estar inteira e completamente à disposição de Deus? Porque todos nós fazemos planos e os planos que a gente faz pensamos que está na vontade de Deus. E Deus permite que você tome uma decisão aqui, outra acolá, mas quem sabe no fundo, essa não era a vontade de Deus. E aí você, de uma hora para outra, decide dizer, não, eu quero estar, eu vou fazer a vontade de Deus. E Deus se revela a você e fala com você. E agora Deus te tira de um lugar, leva para o outro, Deus faz que você como quer. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que deveria funcionar? Então a questão não é estar, não é querer estar, não é poder estar, mas é aceitar. Será que eu teria condição de aceitar, de assumir esta responsabilidade ou esta submissão completa? Então aí onde muitos se chocam. É difícil entender isso, porque às vezes você pensa que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não está. Porque a vontade de Deus, ela vai muito mais além, lembra dos versículos que nós lemos aí, vai muito mais além daquilo que nós imaginamos ser ela. E a primeira coisa a respeito da vontade de Deus é a vontade de Deus está acima de tudo. Nós vemos na Bíblia que a vontade de Deus está acima de qualquer situação ou vontade humana. Por isso podemos confiar que os grandes planos, veja bem, confiar se você quer confiar, se você quer aceitar, se você decidiu confiar e aceitar. Porque os grandes planos de Deus nunca, jamais se frustrarão. Jó 42:2 diz que os planos e os pensamentos e os desejos de Deus jamais poderão ser frustrados. Tá? Por exemplo, desde que Adão e Eva pecaram, Deus dizia através dos profetas que Jesus viria ao mundo. E aí está um desejo de Deus que não foi frustrado, porque Jesus veio. Também era da vontade de Deus que Jesus viesse, morresse por nossos pecados. E isso também se cumpriu. Escute isso, não serão fraquezas, não serão falhas, não serão dificuldades, não serão empecilhos, não serão barreiras, problemas que impedirão que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Nada. Nada vai impedir que a vontade de Deus se cumpra. Porque num determinado ponto do universo, do mundo, da vida, da existência, Deus cumprirá o seu propósito. Filipenses 1, verso 6 diz: para isso, tudo que você deve fazer com ele é andar em obediência. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto, mesmo aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Outra vez, um outro tema ou uma outra parte de cunho teológico que poderíamos aplicar à exegética e hermenêutica, distinguindo ou decifrando o que é o dia de Jesus Cristo. Obviamente eu não vou entrar nesse assunto, mas a Bíblia fala muito claramente sobre o dia de Jesus Cristo e o grande dia do Senhor. Segundo, a vontade de Deus já foi revelada a nós. Ela já foi revelada a nós. Muitos não sabem, mas a Bíblia já está revelando, ou vem revelando, já tem revelado toda a vontade de Deus, irmão. O problema da nossa geração é que não consegue entender isso, vivem nessa ideologia, nesse misticismo exacerbado, louco, e não consegue entender que a vontade de Deus para cada um de nós já foi revelada. Por isso, em muitos casos, não precisamos nem orar. Não precisamos nem orar a respeito disso, porque já está escrito, já está revelado, já foi dito ou dita qual é a vontade de Deus. Quer ver? João capítulo 11, verso 25. O Evangelho de Jesus Cristo é João 11, verso 25, diz assim: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a vontade de Deus? É ou não é? Essa é a vontade de Deus. Então veja aonde você se embaralha, aonde você se embaraça. Você imagina, você pensa que a vontade de Deus é te dar uma vida boa, é te dar uma vida tranquila, é te dar uma vida regalada, é te dar uma vida sem problemas, sem lutas, sem perseguições, sem dificuldades. Lembre-se, Jesus nunca prometeu nada a ninguém. Olha, se você me seguir, eu vou te dar isso, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer engrandecer, seu nome vai ser grande. Vou te colocar nos maiores lugares, vou te dar uma casa, vou te dar uma posição, vou te dar um emprego, vou fazer um nome sobre você. Jesus nunca prometeu isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Mas o que Jesus prometeu foi isso: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E terceiro e último, por causa do nosso horário, a vontade de Deus, meu irmão, essa talvez seja a mais difícil de ser interpretada e aceita. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se você quer saber como Deus é, se você quer entender Deus, basta olhar para Jesus. Pois Jesus é a expressão exata da vontade de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim: sendo ele o resplendor, o fulgor, o brilho da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Guarde isso. Jesus curava, Jesus perdoava, se compadecia dos mais fracos, não tinha pedra em suas mãos para atacar, para condenar ninguém, e não pagava, pelo contrário, nunca pagou o mal com o mal. Analisando isso, olhando por esse prisma, você poderá entender melhor o amor de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Mas, guarde bem isso, eu vou falar bem pertinho aqui para você. Guarde bem isso. Para experimentar a vontade de Deus, para experimentar o que é bom, perfeito e agradável, é preciso renovar. Renovar o quê? Romanos 12, Paulo diz, 12:2. Renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para agir conforme está escrito, com
tempo que você verá, com o tempo que você tiver, com o tempo que você experimentar, você passar, você vai ver que Deus fez todas as coisas para cooperarem ao seu propósito. Porém, para experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, precisa se submeter a esse Deus. A esse Deus que sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para ti, para você, para nós. Mas precisamos nos submeter a Ele. A vontade de Deus, perdoe-me, não é te dar um green card, não é te dar uma casa, te dar um bom emprego. Tudo isso está num pacote envolvido, está num pacote adquirido pela sua dignidade, pela sua decisão de escolha na vida, pelo seu esforço. E a Bíblia diz a esse respeito que o fruto do vosso trabalho Deus recompensará. Enquanto você descansa, enquanto você dorme, Deus trabalha em seu favor. Deus faz frutificar ou produzir o fruto do seu trabalho. E agora, hoje, nessa geração, queremos que por isso ou aquilo Deus nos dê em abundância, 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 abundância. Às vezes nem todos receberão em abundância, mas uma coisa esteja certa, que a vontade de Deus, mediante a crise, a tribulação, a angústia, o sofrimento, a dor, a perda, a morte, a doença, acima de tudo isso, além de tudo isso, está boa, está perfeita, está agradável a vontade de Deus. Cabe a nós saber, entender, aceitar e submeter a ela. Aqui eu fecho dizendo o seguinte: eu louvo a Deus porque Deus me abençoa. Eu louvo a Deus porque Deus me dá as coisas que eu peço em oração. Eu louvo a Deus porque tenho saúde, tenho paz, tenho harmonia, tenho alegria, tenho um lar, tenho uma família, tenho uma esposa, tenho um filho. Eu louvo a Deus por tudo de bom que acontece na minha vida. Mas será que eu louvo a Deus pelo mal que me sucede? Pela morte, pela doença, pela dor, pelo fracasso, pela angústia, pelo sofrimento, pela perseguição, pela falsidade, pela humilhação, pelos ciúmes e inveja que sobrevém sobre mim? Será que eu louvo a Deus por isso também? Por que eu devo louvar a Deus pelas coisas boas e não louvá-lo pelas coisas ruins também? Será que Deus é como eu? É como a nossa geração que hoje sofre o chamado distúrbio bipolar? Ah, hoje Deus está bonzinho, Ele vai me abençoar. Não, hoje Deus está mal, Ele vai me castigar. Que Deus é esse? Que hoje muda de opinião da opinião que Ele teve ontem. Deus é imutável. Deus continua sendo Deus. Se você louvá-lo, Deus vai ser Deus. Se você não louvá-lo, Deus vai ser Deus. Se você agradecer a Ele por tudo de bom que Ele fez na sua vida, Deus continua sendo Deus. Se você não agradecer a Ele por tudo de bom ou pelas consequências do mundo caído em que vivemos, lembre-se, irmão, essa terra não é de Deus. O mundo jaz no maligno. Nós reinaremos um dia com Ele, mas não agora. Então Ele nos está nos ensinando nessas circunstâncias terríveis e tenebrosas da vida, que mesmo tendo ou não tendo, nós o louvaremos, porque Ele é Deus. Então está aí uma pequena pincelada. Eu nem arranhei, eu nem rabisquei a profundidade do conteúdo desse assunto. Mas eu quero que você louve a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus pode fazer na sua vida, seja o bom ou seja o ruim. Eu louvo a Deus pela sua vida e que a gente possa se ver no próximo programa, no próximo canal. Em nome de Jesus. Fique com Deus.